Precisarias de mim para te adorar, não precisarias de mim para te servir, não precisarias da minha voz, de tudo que eu sei, da minha inteligência nem do meu querer, de todo o meu trabalho nem do meu suor. A ti, Senhor, bastaria o meu amor. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar no próximo, no pobre, no enfermo, no errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, e eu seja sempre um sinal de misericórdia. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, onde eu te encontrar no próximo, no pobre, no enfermo, no errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, e eu seja sempre um sinal de misericórdia. Muito boa noite, é com muita alegria, já em clima de festa da misericórdia, que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela sua presença, pela oportunidade de estar aqui, neste momento, estabelecendo essa comunhão com o seu coração. Sempre que eu me ponho a pensar na misericórdia de Deus, que é uma forma muito privilegiada de conhecê-lo, é muito interessante porque para conhecer alguém nós precisamos mergulhar nas suas virtudes e nos seus defeitos, né? Como Deus não tem defeito, a gente tem essa feliz oportunidade de mergulhar nas suas graças, nas suas dádivas, que nós reconhecemos como virtudes, que nós humanamente queremos imitar e viver também. E todas as vezes que eu penso nas graças que me revelam quem é o coração, como é o coração de Deus, a misericórdia é a primeira coisa que me ocorre. Eu experimento um Deus misericordioso. Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é perdão. E todas as
as dimensões do amor que nós podemos conhecer humanamente. A fidelidade, a simplicidade, a verdade, tudo que se desdobra do amor. E olha que nós experimentamos o amor machucado, né? Porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado, das nossas imperfeições. Mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus. Nós não conhecemos outro. Nós não podemos ter outra experiência a não ser a humana. Então é a partir dessas imperfeições que nós temos a oportunidade de mergulhar no amor perfeito do Senhor por nós. Sem máculas, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém. Um amor que é oferecido a todos, a santos e pecadores. Da mesma forma como o sol nasce para todos, ele não brilha apenas sobre os justos. Não, ele brilha também sobre os injustos. E o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós. É interessante, minha gente, porque a dinâmica do amor é que nos amadurece. Desde quando muito pequenos, aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias. Nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana. Nós nascemos imperfeitos demais. Nós não somos capazes de buscar o nosso próprio alimento. Não somos capazes de buscar a água da nossa sede, o cobertor para aquecer-nos do frio. Em tudo, nós dependemos de alguém. Então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim. Eu olho para minha mãe, aliás, ontem foi meu aniversário, eu agradeço muito a manifestação de carinho de tantas pessoas. E ontem eu pensei muito nisso. Falei com a minha mãe, ela com toda a simplicidade dela, me desejando feliz aniversário. Quando eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando no resultado que eu sou e que é fruto da misericórdia dela por mim. Volto a dizer, um amor humano, às vezes machucado pelo ciúme, pela incompreensão, porque nós somos assim. Muito embora eu nunca tenha experimentado isso com a minha mãe, ela não é uma mulher perfeita, mas o amor dela por mim sempre foi tão livre, sempre tão gratuito, sem exigências, sem cobranças. Então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível. Ela me escolheu todos os dias. Enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim. Enquanto eu era absolutamente indigente, sem nenhuma condições de fazer uma escolha que pudesse favorecer a continuidade da minha vida, a minha mãe me escolhia por mim. Ela escolheu cuidar da minha indigência. Você também. Se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência. Alguém exerceu misericórdia. Porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas. Quando um coração sente com o outro. O meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você. Da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora. Misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro. Tudo isso é tão significativo na vida humana. E nós aprendemos que Deus é essa misericórdia. E naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar, dessa misericórdia que nos foi oferecida. Por isso, pensar sobre a misericórdia de Deus, inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros. E o Valmir Alencar, nessa música que está aqui, no CD O Amor Me Elegeu, que nós estamos lançando essa semana, Valmir foi muito feliz em colocar na letra dessa canção uma experiência
de misericórdia que passa pela relação que eu tenho com Deus e também na relação que eu tenho com as pessoas. Eu falava sobre isso na Sexta-feira Santa, lá na minha comunidade, que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços, o vertical, que nos leva ao céu, mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal, que é aquele encontro com a humanidade. Sim, eu estou ligado a Deus, mas também estou ligado aos meus irmãos, às pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas aquelas que eu vou encontrar pelos caminhos que eu passar. Não há cruz apenas me ligando a Deus. A fé, a experiência religiosa, ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor, mas eu também encontro o Senhor nos irmãos. São as duas dimensões da nossa fé. Se eu experimento apenas a dimensão vertical, eu fico uma pessoa alienada. E a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam. Ela não altera a vida de ninguém. O bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas. Aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada, existencial, que produz frutos. E o Valmir começa dizendo que Deus não precisa de nada de nós. Ele é tudo, Ele se basta. Ele não precisa do meu amor, Ele não precisa da minha voz, do meu trabalho. Aliás, quando eu recebi essa música, que foi um presente que o Valmir me deu, eu me lembrei muito de uma frase de Padre Deon, que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde eu tive a minha formação. E você já deve ter até me escutado falar isso. Padre Deon dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É verdade. Tudo aquilo que eu faço, toda a dimensão do meu fazer, não é nada se o meu coração não estiver envolvido. Não toca ninguém. Uma ação sem coração é uma ação sem alma. Então a experiência que eu faço de conhecer esse Deus misericordioso, a dimensão vértice da minha fé, ela me devolve ao mundo. Então experimentou a minha misericórdia, então agora leve por onde você vai. Por onde você for, fale desse amor de maneira concreta às pessoas. Às vezes eu penso, minha gente, que o nosso cristianismo, ele não transforma o mundo como ele poderia transformar, porque ele é teórico demais. Ficamos apenas na dimensão vertical da fé. Uma relação com Deus, sim, somos fiéis, fazemos as nossas orações diárias, levamos a nossa cruz no pescoço, os nossos símbolos religiosos, nos identificando, mas nem sempre a nossa atitude, o nosso dia a dia é marcado por essa fé que nós dizemos professar. E a gente sabe que quando nós não somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente, gera dentro de nós uma frustração. E nem é o outro que vai nos acusar disso, não. Mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer. Nós precisamos ser beneficiados com aquilo que a gente acredita. E o ser beneficiado com aquilo que acredita é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita. Uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa. E o Valmir fala de algumas dimensões da misericórdia que nós podemos exercitar com o outro. Valmir chama algumas situações em que Deus está necessitado de ser acudido, podemos dizer assim, naquele irmão que sofre, no pobre, no doente, no desesperado, no errante. Sim,
por onde nós passarmos, nós termos a oportunidade de oferecer Deus a essas pessoas. Porque eu recebi. Porque eu também fui beneficiado com a misericórdia, que me perdoa diariamente. Eu erro. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não faço o que eu gostaria de fazer. Não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter. Então, às vezes, meto pés pelas mãos. E eu não tenho uma sentença condenatória que me faz perder a esperança na possibilidade de viver diferente. Não. Eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena ao inferno. Ele está nos oferecendo diariamente. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico, não, estou falando do inferno agora. Desde que a gente constrói na nossa vida, a partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por Ele perdoado, de viver reconciliado. Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, dê o nome que você quiser, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo. As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. E a gente percebe isso. Vai conviver e você vai descobrir que quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia, eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo, de perdoar-se, de virar a página quando precisou, de sepultar os seus mortos, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena, uma saúde espiritual, emocional, psíquica, fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante, sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Eu, na oportunidade de ser quem eu sou, de ouvir tantas pessoas, de ler tantas pessoas, né? Hoje talvez eu não tenha tantas condições de ouvir, mas eu tenho condições de ler o que as pessoas me escrevem. Como as pessoas estão necessitadas dessa autorreconciliação, de se perdoarem, de se permitirem uma nova oportunidade. Tanta gente passando por cima dos seus problemas, virando páginas sem resolver os problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje. Sim, isso não edifica ninguém. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a autorreconciliação, que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha autorreconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz lá em Minas. Difícil de ser bebido. Ruim. Já tomou chá de poejo, Cristo? É. Chá de poejo? Não sei para que serve, não. Sei que é um chá muito ruim. E lá em Minas, quando a pessoa é muito difícil, a gente vê, isso é um chá de poejo. É pro fígado? É. Eu não quero me tornar um chá de poejo.
Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando numa pessoa amarga, difícil, insuportável às vezes. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor numa dimensão muito íntima, pessoal, acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Mas não perca a oportunidade de se perdoar, porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente, na maneira como nós pensamos. Essa semana mesmo eu escrevi isso no meu Instagram, de como às vezes é difícil curar o sentimento, porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Então eu preciso pensar diariamente, a partir da lógica da misericórdia. Há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia para que eu pudesse me cuidar. Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos e depois nos envia, para que, estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Gente, essa semana nós estamos já em clima de festa da misericórdia, como eu disse no início do programa. Você que é daqui do Vale do Paraíba, venha participar conosco. Nós teremos momentos muito especiais no próximo fim de semana. Você que tem facilidade de se deslocar e voltar para sua casa no mesmo dia, porque eu acredito que a cidade já esteja cheia. Graças a Deus, muitas caravanas, inclusive, já estão chegando aqui em Cachoeira Paulista. Nós teremos uma grande festa, como todo ano acontece, a Festa da Misericórdia. E este ano, para mim, com um motivo muito especial, estamos lançando aqui, com a canção nova, o CD O Amor Me Elegeu. Se você quiser, inclusive, você pode ligar aqui agora e adquirir o seu, através do telefone 0 Operadora 12 3186 2600. E nós teremos o lançamento do CD O Amor Me Elegeu aqui, no Centro de Evangelização, na próxima sexta-feira, a partir das 21h30. Volto a dizer, se você é do Vale e tem condições de voltar para casa no mesmo dia, pegue seu carro, coloque sua família, é de graça, você pode vir participar desta noite muito especial. Eu acho que antes do meu lançamento tem a presença da Kelly Patrícia, não é isso? A irmã Kelly fará um show também muito bonito, uma pessoa que tem uma espiritualidade muito fecunda, que nos ajuda a rezar quando canta. Teremos também a festa no domingo, a grande festa no domingo, e eu terei a oportunidade de presidir a celebração às 15 horas. Então, nessa semana, de 6 a 8 de abril, aqui na Canção Nova, vocês são os nossos convidados. E eu gostaria também de convidar para o dia 20 de abril, estarei em Viçosa, Minas Gerais, no espaço Trigoleve, a partir das 21 horas, com o show novo, O Amor Me Elegeu. E no dia 21 de abril, em Manhumirim, Minas Gerais, lá no Campo do Biotônico, também às 21h30. E estão me dizendo aqui que eu estarei no evento da Canção Nova, no Abraça São Paulo. Que dia que é? Dia 14 de abril. Então você que é de São Paulo, da capital, 15, é no dia 15 de abril, todos nós
convidados a participar deste momento tão especial que é o Abraça São Paulo. Eu estava falando aqui antes com vocês que eu gosto muito dessa leitura que nós fazemos de Deus misericordioso, naturalmente nos encaminhando à vivência da misericórdia. E nós não estamos inventando isso não. Essa palavra está no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. É um trecho longo, a partir do capítulo 25. É um trecho bastante extenso em que Jesus começa a fazer um discurso, em que ele culmina, está falando do fim dos tempos, do famoso fim do mundo, né, que a gente quando era criança escutava muito. Não sei como é que você compreende tudo isso. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então, eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento. Sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. E Jesus está falando justamente disso, de quando vai terminar o mundo, aquele discurso escatológico, e ele abre uma reflexão muito interessante, que é justamente essa identificação que ele faz com aquele que sofre. Ele diz assim: depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes me visitar. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. Isso é muito sério, minha gente. Essa identificação de Jesus com aquele que sofre, com aquele que necessita, com aquele que padece, coloca-nos uma responsabilidade tão grande. No início do programa nós falávamos que a experiência que nós fazemos da misericórdia de Deus, ela deve provocar-nos para levar essa experiência, para viver essa experiência recebida, mas numa outra dimensão, que é a do oferecimento. Então, eu recebo a misericórdia e depois ofereço. Ofereço àqueles que passarem pela minha vida. Onde foi que nós lhe vimos doente? Estão perguntando? Porque seria tão fácil reconhecer Jesus, né? Aqui ele fala do rei, mas ele está se referindo a ele. Como é que nós podemos ver o nosso rei doente e não socorrê-lo, nu, sem oferecer-lhe uma veste? Pois é, só que ali há uma outra perspectiva que os discípulos precisavam aprender. Jesus já se referia ao momento em que ele já não estaria mais entre nós, como ele podia estar naquela época, fisicamente, mas ele estaria espiritualmente naqueles que estivessem padecendo. Então, onde existir alguém com fome, onde existir um necessitado, onde existir um pobre, onde existir um doente, ali nós podemos fazer a experiência de encontrar o Senhor. E é por isso que a história do cristianismo sempre foi marcada pela caridade. A caridade é uma expressão da misericórdia. E eu sempre digo isso. Nós temos... A Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo. E não poderia ser diferente. Porque este mandato de Jesus não mudou para nós.
Nós precisamos continuar enxergando este Cristo que sofre em todas essas situações. Há tantos necessitados. E aqui nós estamos falando de necessidades materiais, mas nós também não podemos esquecer as necessidades espirituais. São as misérias humanas, são as pessoas que estão padecendo pela falta de harmonia pessoal. Aqui, antes de terminar o primeiro bloco, a gente falava da necessidade que nós temos de viver essa reconciliação diária. Sim, exercer a misericórdia é ajudar os que estão próximos a nós a viverem também essa reconciliação. Eu tenho uma alegria muito grande por saber que este programa, que o meu ministério, há tantos anos exercido aqui, no programa Direção Espiritual, tem ajudado muitas pessoas a viverem este processo de reconciliação pessoal. Porque é um desdobramento dessa misericórdia. Nós vivemos o benefício da misericórdia. Eu fui apresentado a essa divina misericórdia desde muito pequeno. Então é meu prazer, é minha satisfação apresentar as pessoas a essa divina misericórdia. É o que você também pode fazer, em proporções diferentes das nossas, claro. Você não tem um programa de televisão como eu tenho, mas você tem uma rede social, você tem uma vizinhança, você trabalha num lugar, você tem influência sobre outras pessoas. Você pode ser, sim, um ministro dessa misericórdia. Você pode ser um portador dessa boa notícia. E também ficar atento a tudo aquilo que o Senhor lhe permitir ver. Lá na Sexta-feira Santa eu refletia sobre isso. Eu falava, olha, toda vez que nós temos a oportunidade de identificar uma necessidade no mundo, nós precisamos agir com muita responsabilidade. Porque foi para mim que o Senhor mostrou. São tantas as necessidades do mundo. São tantos os necessitados que estão esparramados por aí. Mas naquele momento, Deus resolveu apontar com o dedo para que você visse. Então não dá para fingir que não viu. Você poderia dizer, eu não posso curar, Padre, todos os sofrimentos do mundo. Eu também não posso. E gostaria de poder curar. Eu sou insuficiente para tanta pobreza. Eu sou insuficiente para tanta necessidade. Mas aquela que Deus me mostra, ela é minha. É responsabilidade minha. Porque você já imaginou se todos nós cristãos pensássemos assim? A miséria que Deus me mostrou é uma miséria que deverá ficar sobre a minha responsabilidade. Porque foi para mim que Ele mostrou. Toda vez que a gente tem contato com uma situação difícil de alguém, e nós sabemos que somos os primeiros a saber daquilo, é nossa responsabilidade, pelo menos ajudar a encaminhar as soluções. Porque foi para nós que Deus mostrou. E é tão interessante isso, minha gente. Você pensar na confiança que Deus tem em você. Nós estamos acostumados a pensar na confiança que nós temos no Senhor. Mas e pensar na confiança que Ele tem em mim? Que Ele tem em você? Não para nos encher de vaidade, de orgulho, não. Mas para recordar-nos a responsabilidade. O Senhor me mostrou aquela situação porque Ele gostaria que eu fizesse por Ele. Que eu agisse por Ele. Que eu realizasse o gesto que Ele realizaria se Ele pudesse estar historicamente posicionado como eu estou. Onde existe um pobre, onde existe um necessitado, alguém desesperado, alguém necessitado de apoio moral, de apoio espiritual, alguém que esteja perdido. Ali nós temos a obrigação de exercer a misericórdia, que começa com um sentir com o outro. E é tão interessante isso, né? Às vezes você pode até não conhecer aquela pessoa, mas você vê uma fotografia do sofrimento dela
e você naturalmente fica movido. Santo Agostinho dizia que isso já é a ação de Deus em nós. A compaixão é um movimento natural de Deus na nossa vida. Ainda que eu não creia nele, mas há outras vias pelas quais a gente pode chegar ao Senhor, inclusive a via humana. O perceber a necessidade de um irmão e interferir com a nossa atitude. Isso expressa fé naquilo que nos moveu, um sentimento que me encaminhou na direção do outro. Nós estamos muito necessitados dessa misericórdia prática. Nós estamos muito, mas muito necessitados de uma fé que se traduz em obras, que aconteça, que modifique o nosso jeito de ser, de pensar, que arranque-nos do nosso egoísmo, das nossas facilidades, das nossas comodidades. Às vezes nós escolhemos viver dentro de um aconchego, sabe? E a gente não se incomoda com o que está acontecendo ali do lado, a gente não se incomoda com os que estão sofrendo próximos a nós. Não, fica muito mais interessante quando nós permitimos que a vida nos envolva. E nós somos portadores dessa riqueza. Nós não temos como negar. Conheci a misericórdia de Deus. Sou fruto da experiência de um Deus misericordioso. E não vou levar isso aos outros. Não vou oferecer a quem passar pela minha vida. Não estou sendo justo com o dom recebido. Não estou sendo justo com o dom recebido. Tinha aqui uma menina que estava falando justamente disso. Aqui, padre, eu não consigo perdoar. E uma pessoa que falou muitas, mas muitas mentiras sobre mim. Isso me deixa triste, porque sou cristão. É uma menina, não é um rapaz, desculpa. Eu sei que Cristo me ensina a perdoar, a liberar o perdão, para que eu me livre de tudo que me oprime, que é fruto desse sentimento. Esse sentimento, padre, me incomoda, me retira a paz, retira meu sono e até o meu sossego. Eu sei que preciso perdoar, mas não sei como proceder. Peço a Deus sempre para me ajudar, que me liberte disso, mas a lembrança, a mágoa e os sentimentos de rancor sempre aparecem e causam um efeito horrível, como de bloqueio. Mesmo tendo consciência do que devo fazer, não consigo. Isso já faz quase 2 anos que vem me incomodando. E é assim mesmo, incomoda mesmo. E que bom que esteja incomodando. O problema é quando nós não perdoamos, acomodamos em algum lugar ali da nossa vida a mágoa, o ressentimento e seguimos assim. Meu querido, se você já está incomodado com a falta de perdão, é porque Deus já está agindo no seu coração. Como você mesmo disse, libere o perdão, sim, não é mágico. Lembra que eu dizia no início do programa que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento? Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Toda vez que nós temos um desarranjo com alguém, toda vez que nós somos magoados, machucados por aquilo que nos dizem, nós precisamos começar a quarar diariamente. Através da nossa oração, quarar é você permitir que o sol retire as manchas do tecido. Era isso que a gente fazia quando a gente era menino. Quantas vezes eu vi minha mãe quarando os panos de prato para que pudessem sair aquelas manchas de gordura,
E aquele pano de prato que ficava ali, ao sol, depois de algumas horas quarando, voltavam a ser sem mancha. O sentimento também precisa ser quarado. Não se trata de esquecer, não se trata de colocar uma pedra, não. Se trata-se de você colocar na dinâmica do seu dia um movimento que não lhe permita guardar o que lhe faz mal. É uma forma de viver, é um estilo de vida. Não guardo comigo sentimentos que não me edificam. Então o outro me falou desaforos, o outro me disse palavras que me machucaram. O que eu faço? Eu entro dentro da lógica dele. Por que ele falou isso para mim? Vai ver, ele estava chateado, ele está infeliz. E eu não vou permitir que o fruto da infelicidade dele, ou até mesmo de uma situação desfavorável em que ele esteja vivendo, se torne meu. Aí você toma uma certa distância, você racionaliza, até mesmo dizendo, olha, isso que ele falou sobre mim não é verdade. Então eu não vou acatar, eu não vou permitir a ofensa. Quando você olha para o outro como alguém que também é miserável como você, fica mais fácil compreender, porque você também é miserável. Aí quando você se recorda do que ele lhe machucou, comece a fazer o exercício de pensar que você também, quantas vezes você machucou pessoas assim da mesma forma? E é interessante, minha gente, porque quando nós fazemos esse exercício de racionalizar, de quarar o sentimento que nós estamos tendo, a gente vai vendo que aquilo é uma bobagem. Mas nós amplificamos demais o que nos machuca, o que nos magoa, e a gente começa a achar aquilo imenso, mas não é, aquilo é pequeno, é uma bobagem. Às vezes foi uma explosão do outro, e o que ele falou, ele nem acredita, mas falou para nos machucar, para nos magoar. O que ele falou nem corresponde à verdade, mas ele falou porque estava inflamado na hora. E quando a gente consegue tomar essa distância, essa racionalização, a gente vai colocando dentro do coração aquela pessoa de um jeito certo. Então, às vezes, você que me escreveu aqui, não quis dizer o nome, o que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Sim, porque às vezes a gente fica magoadinho com uma coisa que o outro falou que diz que está sendo correto de ser dito. Há mágoas e mágoas, né? Há mágoas que foram causadas por injustiças, por palavras que não foram justas, mas há outras que foram ditas com verdade. Se eu fui infiel e o outro me disse que eu fui infiel e eu fiquei magoado, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que aquilo que o outro me diz corresponde à verdade. E que agora eu preciso me livrar disso para voltar a conviver. Você não precisa reintegrar o outro na sua vida. Não, você tem o direito de dizer, olha, gostaria de manter uma certa distância, mas quero perdoar. Porque quando você perdoa, ainda que você não volte a conviver, o outro deixou de estar dentro de você com aquele peso, com aquele poder de ferir que antes ele tinha.
Porque quando nós não perdoamos, a gente aloja o inimigo dentro de nós. E ele com as suas armas, o que é pior. Vai nos machucar, vai nos ofender, às vezes a vida inteira. Porque a gente não teve coragem de dar rumo, de despedir, de dizer vai embora, não quero isso dentro de mim. E é uma bobagem isso, né? Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro, que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então, se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. E eu volto a dizer, nós, porque somos filhos da misericórdia, nós precisamos viver essa reconciliação diária, porque Deus nos dá a oportunidade. Você tem a oportunidade diária de reconciliar-se consigo e com os outros. Não guardando mágoa, não guardando ressentimento. É uma oportunidade que você tem de concretizar a misericórdia na sua vida. E fazendo o mesmo com os outros. Exerça o poder de libertar o outro de seus ódios, de suas mágoas, de seus rancores. Exerça esse poder sobre você. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se. Tenha autoridade sobre os seus sentimentos. Expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam. E faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Que o Deus Todo-Poderoso conceda-nos cada vez mais a graça de conhecer a sua misericórdia e levá-la àqueles que precisam dela. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente se encontra aqui na festa da Divina Misericórdia e até a semana que vem, se Deus quiser. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar no pó ao Senhor, no pobre, no enfermo, no errante, no desesperado.
onde eu passar, que tu sejas o centro, eu seja sempre um sinal de misericórdia. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar.